Tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos começar, irmã Maria. Então vamos ser, né? E agora nos convida a cear com celestial maná, de graça Deus te dá, em sorriso tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, em vinho transformou. Vem comigo a Jesus, vem cear. E discípulos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez. Ao tornar a praia, então, levou peixe e pão, e Jesus que nos convida a abrir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Mas Jesus vem cear. Excelente se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida vão, Deus traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, ao vinho transformou. Vem comigo a Jesus, vem cear. Vem Cristo vai dizer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. A fome suportou e a sede já passou, lá do céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem comigo a Jesus, vem cear. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem comigo a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia. Irmão Adão.
Manuela. Esqueceu? 15. 115, 115, 115. Ah, seu 115, quero que aqui. O 115 é? Tá? Eu quero trabalhar com meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado, quero estar assim na linha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado, eu quero estar assim na linha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na linha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado, eu quero estar assim na linha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na linha do Senhor.
afirma a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não formaste, eu me tomado por amor a Deus. Meu coração, que nele tu ganhaste, transporta o ar de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu volando, e é do céu por poucos que buscar. O mar eterno eu quero jubilando, a tua santa paz se contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória, somente a Ele, pois Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Vamos ler a palavra dEle. Vamos ouvir o que Ele tem para falar conosco através da sua gloriosa palavra, porque é Deus falando conosco. Hoje nós vamos ler no Salmo 1, Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda da Vamos lá? Salmos 1, a partir do 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Pai, que nós venhamos, Senhor, colocar o teu conselho, a tua palavra, Pai, tudo o que o Senhor nos fala através da Bíblia Sagrada, de prática no nosso dia a dia, que nós venhamos viver de acordo com a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Vamos ouvir o pastor Júnior louvar o Senhor, e enquanto tiramos dízimos e oferta,
Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e eu senti que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai frente de ti um pouco mais. E sabe hoje aqui, angustiador de mim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai frente de ti um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angustiador de mim, gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e eu senti que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu preciso lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai frente de ti um pouco mais. E sabe hoje aqui, angustiação de mim, encontrarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai frente de ti um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angustiação de mim, encontrarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai frente de ti um pouco mais. Irmão Adão, queria trazer uma palavra. Salve a igreja do Pai do Senhor. Marcos, capítulo 5, do 21 a 23, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo,
prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Roga-te que venha e lhe imponha as mãos para que saia e viva. Glória a Deus. Isso é que é fé. Eu queria ter uma fé dessa. Em nome de Jesus. Obrigado pela paciência. Essa aí é a passagem aquela passagem tão famosa, né, de Jairo, que foi em busca de Jesus, né? Ele era uma autoridade, um grandão lá na sinagoga. E quando ele viu que não tinha mais o que fazer pela filha, ele foi para onde? Ele ouviu e foi atrás daquele que tem poder sobre a vida e a morte. Só que a filha estava doente ainda, não tinha morrido. Só que quando ele chegou lá, que Jesus disse: eu vou contigo. Vocês lembram o que foi que aconteceu? Uma grande multidão estava com Jesus. E de repente Jesus para no meio daquela grande multidão. Imagine, Jairo apressado que ele fosse logo socorrer sua filha, e Jesus para de repente. Lembram o que foi que aconteceu? Vocês não lembram dessa passagem? Uma mulher veio por baixo que há 12 anos ela sofria de hemorragia, veio por baixo e tocou. Ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu serei curada. E quando ela tocou, Jesus sentiu que dele saiu poder, virtude. E ele parou imediatamente. Alguém me tocou. E os discípulos: mestre, a multidão toda te toca, toda te aperta. Não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. E essa pessoa que me tocou, ela não precisa só de saúde, de cura. Ela precisa de salvação. Quem me tocou? Quem me tocou? E a mulher chega envergonhada e diz: foi eu, Senhor. E ele diz: a tua fé te curou. Vai em paz. Enquanto aquela mulher não se apresentasse, Jesus não sairia dali. Só que nesse intervalo, o que aconteceu? Os empregados de Jairo chegou lá: não importuna mais o mestre, pois a tua filha já morreu. Não adianta mais, ela já morreu, deixa o mestre. Só que Jesus percebeu, e de onde Jesus estava, ele bradou: crê tão somente. Jairo, não tenhas medo, crê tão somente. E Jairo continuou junto com Jesus. Chegou lá, o que foi que aconteceu? Estava as carpideiras, que eram mulheres que eram pagas para chorar em funeral. Jesus chega e diz: não chore, a criança está viva. Elas começam a zombar, começam a rir. Claro que não está. A gente conhece o morto, a gente sabe que ela está morta. A gente está aqui porque estavam chorando. De repente já começam a zombar do mestre. Fica todo mundo aí. Entra só comigo, João, Pedro e Tiago, o pai e a mãe. Todo mundo fica do lado de fora. Jesus chega lá, na cama onde está aquela criança, 12 anos. A mulher fazia 12 anos que vinha sofrendo. A criança com 12 anos está morrendo. A mulher com 12 anos recebe nova vida. E aquela criança com 12 anos também vai receber. Jesus
Jesus se abaixa, pega a mão da criança e diz: menina, que em hebraico é Talita, levanta-te. Menina, levanta-te. E a menina imediatamente abre os olhos. E Jesus diz: dá de comer. Esse é o Deus que nós servimos. Não é qualquer um. Então, que nós venhamos, eu oro todos os dias a Deus pedindo que Ele me dê fé, para eu crer como aquele povo de antigamente, que me dê fé para eu crer e viver a palavra dele com pessoas que estão naqueles lugares onde a perseguição vivem, que eles preferem morrer do que negar Cristo. E não essa fé que nós deixamos Jesus por qualquer coisa, porque nada nesse mundo é mais precioso do que o nosso Deus. Amém? Vamos para o fundo do baú, né? E em seguida o pastor já traz a palavra. Quem um dia quer ouvir a minha esposa cantando no fundo do baú? Vocês querem? Pois é. Ninguém lembra. Eu nunca cantei esse hino aqui, ele é de 1982, em ritmo de shot. Queria botar em salsa, mas eu não encontrei aqui. Se você for ler o livro da Bíblia completo, hoje é a primeira oportunidade de você ler. Ele está no Velho Testamento. Ele está no Velho Testamento. Filemon. Filemon não é do Velho Testamento. Ah, não? Ah, tá. Então é do Novo.
E eu esperava os irmãos aqui. Filemão. Quantos capítulos tem Filemão? Apenas um. Acho que não lembro. Filemão. É antes de Hebreu. Antes do livro de Hebreus. Foi quê? Depois de Tito, antes de Hebreus. Filemão, capítulo 1. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo e a Filemão, nosso amado colaborador, irmão de África, nosso companheiro de luta e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você. Nas minhas orações peço, pois ouço com frequência sobre a sua fé no Senhor Jesus, de ser e de seu amor por este povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender, experimentar todas as coisas boas que tem em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria, conforto, pois sua bondade é revigorosa coração por este povo santo, pedido por Onésimo. Por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade por a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu envio-o de volta a você, com ele vai o meu próprio coração. Gostaria muito de tê-lo comigo enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudará em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. O que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado explicitamente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera como meu companheiro na fé, receba ele como se fosse a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo de alguma forma, eu lhe devolverei. Cobre-me isto. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei e não mencionarei nem o que você me deve até a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça essa gentileza no Senhor. Reanime meu irmão de coração em Cristo. Escrevo esta carta certo de que você fará o que eu lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim. Espero que as orações de vocês ajudem de forma que sejam respondidas e possa visitá-los em breve. Espáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembrança. Marcos, Arístico e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito Santo em vocês. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amados irmãos,
Apesar de ter feito uma leitura relativamente longa, jamais irei me prolongar. Mais uma vez está conosco a Manuela, que bom. Paulo estava falando a Filemon. Nota, Filemon era um fazendeiro com bastante dinheiro. E, como todos nós sabemos, no Brasil, há quase 1.700 anos, a princesa Isabel assinou a lei. Ninguém lembra? A lei Áurea, que foi a lei da libertação dos escravos. Então perceba. Quando no tempo de Filemon, ele, por ter fazendas, ele precisava de escravos, porque naquele tempo não se pagava mão de obra do ser humano, dependendo da cor da pele. Isso é um grande absurdo, mas a escravidão tomou conta principalmente da África e da Europa, em seguida da América. Perceba? E Filemon teve um escravo que, pela uma oportunidade que teve, fugiu. E tinha duas opções, para não dizer só uma. Ele levava uma surra quase mortal, ou ele era morto por desobediência. Só que o escravo, que a Bíblia chama de Onésimo, foi estrategicamente inteligente. Se eu fosse titular esta mensagem, eu titularia Um preso libertando o escravo. Um preso dando liberdade ao escravo. Onésimo, um escravo, foge de Filemon. Filemon era conhecido como um homem bom, um homem decente, um homem honesto, um homem de Deus. Mas, todavia, Onésimo tinha fugido de Filemon. E a lei dava direito a Filemon, se quisesse, matar o escravo. E o que eu acho lindo nesse livro de Filemon é que Paulo automaticamente, quando ele encontra o escravo, tem em mente a estratégia de salvá-lo da morte física e do inferno. Paulo se preocupa com o escravo não só por ele ser um escravo, mas também por ele não ser salvo. Automaticamente o texto dá a entender que Paulo prega o evangelho para este escravo, beleza? E ele automaticamente é impactado pelo poder renovador, regenerador, transformador, vivificador do Evangelho. E quando Onésimo conhece o Evangelho, ele aceita Jesus. E Paulo agora se coloca como fiador de Onésimo. O que é fiador? Você deve saber muito bem. Eu posso não ter nome na praça, mas se o irmão Luiz tem nome, eu peço a ele para pedir um empréstimo em nome dele, em meu benefício. Se ele aceita, ele está sendo meu fiador. Então perceba bem, Paulo automaticamente é estratégico. Paulo era um camarada muito inteligente. Ele não usava a cabeça só para separar as orelhas. Pense no camarada inteligente. Você vai ler o texto, ele vai começar logo usando a estratégia da realidade que ele vivia. Por isso que ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que se eu tivesse preso no lugar de Paulo, será que eu ia me preocupar em libertar um escravo, que antigamente um escravo só valia como mercadoria, não como pessoa? Será que eu ia me preocupar em libertar um escravo da morte? Será que eu ia me preocupar em libertar um escravo para ir pegar o evangelho para ele, para dar a ele o direito de ser salvo? Será? Paulo estava preso, ele não estava nem aí para a situação dele, ele estava preocupado com a situação de um escravo que para os mercadores na época não passava de uma mercadoria qualquer. Tanto faz você ter um escravo ou um boi, era a mesma coisa. Um escravo valia uns 5 boi, dependendo do boi. Um escravo, dependendo do escravo, dependendo da idade, dependendo da estrutura física, se você quer esse homem ou mulher, tinha um valor razoável.
Vamos contar aí, pelo menos umas 20 a 30 moedas de prata na época, era o valor de um escravo. Então perceba bem, Paulo se coloca no lugar de Enéas. Não o vê como mercadoria, não o vê como escravo, não o vê como alguém que está precisando levar um castigo, mas ele vê como alguém útil ao reino de Deus. Por isso que ele usa a estratégia de dizer: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo e a Filemon, nosso amado colaborador. Ele já começa chamando Filemon de amado. Ele diz: eu e Timóteo, nós dois, estamos em comum acordo sobre isso que eu estou escrevendo. Aí ele diz: eu estou escrevendo ao meu amado. Ele já diz a Filemon: Filemon, eu te amo, por isso que eu estou escrevendo isso. Mas ele estava dizendo que amava Filemon, porque ele amava Filemon, mas também amava o escravo. Perceba, aí ele diz, versículo 3, que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Olha o cabeçalho da carta. Ele chama Filemon de amado. Ele diz que através daquela carta, o Espírito Santo leve a Filemon graça e paz. Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, disse Paulo a Filemon, pois ouço com frequência da sua fé e do seu amor por todo o povo santo. Olha a estratégia linda do apóstolo. Ele não chega criticando, dizendo: olha, Filemon, vou logo dizer na cara, eu vou logo dizer que eu quero falar sobre Enéas, esse escravo, e você não vai bater nele, você não vai espancar ele, porque afinal de contas, quem ganhou você para Jesus foi eu, quem tem autoridade espiritual sobre você sou eu. De jeito nenhum. Paulo chegou fazendo toda a estratégia de uma carta cheia de sabedoria, inteligência, amor e capacidade espiritual. Percebe? Aí Paulo diz: eu ouço e dou graças a Deus em minhas orações, pois com frequência eu escuto saber, eu sei das profécias e pelo amor. Ele já tinha chamado o Filemon de amado dele. Agora já está dizendo que Filemon tem um amor pelo povo de Deus. Olha que coisa linda Paulo faz. Perceba bem, ele diz que está orando por Filemon e está feliz por Filemon e pelo amor que ele tem por todo o povo santo que se reúne em sua casa. Oro que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, na medida em que entender e experimentar todas as coisas que temos em Cristo. Ele primeiro disse que Filemon tem fé. Segundo, ele diz que tem muitas coisas que ele e Filemon e ele experimentam em Cristo. Ele sempre está dizendo, ele sempre está elogiando, ele não está bajulando, ele está elogiando Filemon. Tem diferença entre bajular e elogiar. Bajular é você falar aquilo que você não pensa sobre a pessoa, porque você quer ter algum benefício sobre isso. Falar a verdade, falar com sabedoria, é você valorizar as virtudes que você vê na pessoa e por isso você expressa. Se é o defeito que a gente tem, é que a gente só consegue valorizar as pessoas, irmão Luiz, quando a gente perde. A gente nunca valoriza as pessoas quando a gente está tete a tete. A gente só encontra defeito. Porque fulano está assim, porque fulano está assado, porque fulano é assim, porque fulano é assado. Paulo não, ele é estrategicamente cirúrgico. Ele fala o que ele vê em Filemon, o homem de Deus que Filemon é. Ele vê o homem de oração e de fé que ele é. Ele vê o homem de Deus que ele é. Mas, todavia, porém, ele está se colocando como Jesus se colocou entre Deus e o homem. Paulo se coloca entre Filemon e Enéas. Aí ele diz: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto pela sua bondade, revigorado
o coração do povo santo. Até aqui ele não tem tocado segundo o Enésio. Ele só tem elogiado o Filemão. Imagina alguém lendo uma carta onde só fala coisas boas de você. Ô irmão Adão, eu estou escrevendo porque eu sei que você é um homem de oração. Ô irmão Adão, eu estou escrevendo porque eu sei que o Senhor é um homem de fé. Ô irmão Adão, eu estou escrevendo porque eu sei que o Senhor é um homem que medita na palavra. Ô irmão Adão, eu estou escrevendo porque eu sei que a fé que o Senhor tem é o que tem me mantido revigorado. Ô irmão Adão, eu estou te escrevendo porque eu sei que eu te amo e tu me ama e nós somos irmãos em Cristo. Ô irmão Adão, eu estou te escrevendo porque eu sei que tu é crente. Ô irmão Adão, eu estou escrevendo porque eu sei que tu é o homem de Deus. Aí o coração do camarada fica quebrantado. Sabe qual é o segredo? Que muitas vezes a gente não consegue o benefício de Deus. É porque às vezes a gente chega diante de Deus exigindo. Deus, o Senhor sabe que eu já estou há 20 anos, 3 meses, 24 dias, 2 horas e 45 minutos como crente. Até agora eu não recebi aquilo que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Você precisa saber encantar o coração de Deus. Olha como Paulo soube pedir. Olha como Paulo soube se posicionar. Olha como Paulo soube fazer. Aí depois de ter falado tudo isso, aí ele vai falar de Enésio. Ele vai falar de Enésio. Onésio. Por isso, olha que Paulo diz. Por isso, Filemão, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, resolvi pedir baseando-me no amor. Ele podia exigir, mas resolveu pedir. Ele tinha autoridade de exigir. Sabe por que Paulo tinha autoridade de exigir, irmão Adão? Porque Paulo tinha ganhado Filemão para Jesus. Paulo era pai na fé de Filemão. Então, como pai na fé de Filemão, Paulo tinha o direito de exigir. Tudo que Filemão sabia sobre fé, sobre Jesus, sobre salvação, sobre Cristo, ele tinha aprendido com Paulo. Por isso que Paulo disse: eu tenho o direito de exigir, mas não vou exigir não, vou pedir. Olha que sabedoria. Olha que inteligência. Paulo estava preso. Nem por isso estava revoltado. Que esse escravo se dane. Eu não estou nem aí para esse escravo. Eu estou preso aqui, não sei nem quando eu vou sair. Que se arrebente para lá. Não. Ele resolveu pedir para Onésio. E disse: ô Filemão, eu sei que eu posso exigir, mas eu prefiro pedir. Aí ele pede. Prefiro pedir com base em quê? Com base no amor. Prefiro pedir com base no amor. Às vezes a gente pede com base na raiva, né? Às vezes a gente pede com base na ira, né? Às vezes a gente pede com base na revolta, né? Às vezes a gente pede com base naquilo que a gente ouviu falar, né? E a gente não chega pedindo assim: ô, por favor. Não. Me dê isso que aquilo que eu lhe dei. Faz 6 meses que você não deu. Rapaz, para logo. Paulo não disse: eu posso exigir, mas eu vou pedir com amor. Que coisa linda. Quem pede com amor é atendido. Quem pede com amor não tem resposta. Quem pede com amor, a pessoa que dá além daquilo que você pede. Quem pedir com amor aqui é pedir sem exigir, pedir sem colocar no canto da parede, pedir sem mandar, pedir sem arrogância, pedir com humildade. Uma coisa eu desejo: Madão, amanhã eu quero que o senhor mate 5 galinhas que eu vou vir almoçar aí, não? Meio-dia você viu aí para almoçar. E eu quero ver se essas galinhas estão matadas. Uma coisa eu falo assim, e outra coisa eu dizer: meu amado irmão Adão, se possível, eu quero experimentar no seu tempero. Bota umas 2 galinhas para mim, para o senhor, para a gente passar uma tarde diferente aí, conversando, batendo papo, falando de Jesus e falando de coisa boa. Dá para o senhor fazer isso?
totalmente diferente. Se você resolver pedir algo, principalmente a Deus, peça com amor. Aí Paulo diz, rapaz, só, eu podia exigir. Eu peço com amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo. Quando ele estava dizendo aqui, eu, Paulo, já velho, ele não estava se referindo apenas na idade, ele estava se referindo à hierarquia. Quem é que é mais respeitado? O mais velho ou o mais moço? O mais velho. Paulo estava dizendo aqui, eu, Paulo, prisioneiro, estou pedindo pelo escravo. Diga se tem lógica nessa matemática. Não tem. Não tem. Paulo estava preso, pedindo pelo escravo, para que o escravo fosse livre. Todo crente pode estar passando em qualquer circunstância que estiver passando. Ele tem a obrigação de libertar escravos da mão do diabo. Se não fosse Paulo, Onésio morreria. Se não fosse Paulo, Onésio estava possivelmente morto. Se não fosse Paulo, a vida de Onésio estava catastroficamente destruída. Mas o velho prisioneiro, o amor de Cristo pelas almas queimava no coração de Paulo. E Paulo pensou, eu não vou deixar Onésio ir embora sem conhecer Jesus. Eu não vou deixar Onésio ir para a casa de Filemon para levar uma pizza e quem sabe morrer de tanto apanhar. Eu vou fazer o meio de campo. Filemon vai receber ele não como escravo. Filemon não vai receber ele não como um qualquer. E Filemon não vai receber ele como uma mercadoria. Filemon vai receber ele como irmão. E quem vai fazer Filemon receber ele como irmão através do amor sou eu, Paulo, velho prisioneiro de Cristo. Você já pensou que preso, velho, e ainda fazendo uma ação de amor pelo escravo que não passava na mercadoria? Se alguém tivesse 5 jumentos na época, dependendo do escravo, trocavam pelo escravo. Era feita como hoje é feito por um campo para comprar um carro. Você olha quantos quilômetros rodados, você olha o estado do carro pela parte interna, pela parte externa. Você olha o ângulo do carro, você olha se o carro está embragado, você olha se o pedal está desgastado, você olha se o carro está com alguma vazão no motor, você olha se o carro, como é que está o estado do carro, se o carro está com a bateria podre, se não está, se os pneus já rodaram bastante ou ainda vai rodar. Assim como você faz hoje no carro, se fazia antigamente com os carros. Olha a verdade dele, capacidade de resistência. Quando mandava ele carregar um peso pesadíssimo, certa distância, colocava no ombro dele muita coisa para ele carregar nos ombros, para ver se ele cansava fácil, porque ia se pagar de acordo com a idade, a altura, o tamanho, a força do escravo. E Paulo agora, um doutor, conhecedor da lei judaica, conhecedor da lei romana. Paulo agora, um doutor, mas abandonou o doutorado pelo amor com o Evangelho. 8 anos Paulo fica preso, e desses 8 anos, enquanto estava na prisão, pregava o Evangelho aos romanos. Enquanto estava na prisão, pregava o Evangelho aos escravos. Enquanto estava na prisão, pregava o Evangelho aos presos. Paulo foi preso pelas mãos e pelos pés. Paulo foi preso dentro da casa, mas ninguém nunca prendeu a boca de Paulo. Mas eu não dá para ir, porque eu estou pensando que eu vou ficar com dor de cabeça, aí não dá para ir não. Eu estou pensando que eu vou ficar com sono lá no culto, aí não dá para ir não. Eu estou pensando, vamos olhar para as circunstâncias. O que queimava no coração dele era o amor por ganhar almas. Dizem que na época existia pelo menos, não sei se você sabe, mas na época de Paulo existia cerca de, em todo o mundo, existia cerca de 500.000 pessoas no mundo. Hoje só a capital Maceió tem 1 milhão.
Na época de Paulo, o mundo todo tinha 500 mil pessoas que eles ouviram falar. Enquanto hoje a gente tem rádio, TV, internet e tudo mais para alcançar o mundo, Paulo, de barco, de cavalo, alcançou todo o mundo da época. Que missionário maravilhoso. Vou acelerar aqui que 5 horas quero encerrar. Aí Paulo diz: suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. O camarada já não era um escravo, o camarada já não era uma mercadoria, o camarada já não era um qualquer, o camarada era filho do doutor Paulo, o camarada era filho do pastor, apóstolo, discípulo Paulo, o camarada era filho do pai de Filemão, o camarada era filho do homem que Filemão tirava o chapéu e respeitava, mas Paulo usa o termo antes. Por isso eu suplico o teu filho Onésimo. Se você for olhar a origem da palavra suplicar, é chorar até o extremo. Em outro dicionário, chorar até desmaiar. Paulo estava dizendo: eu choro a você pelo meu filho Onésimo. O escravo, a mercadoria, o que valia um negócio de 30 moedas de prata, o que valia alguns jumentos ou 2 cavalos, agora se tornou filho de Paulo. Você está disposto, se preciso for, ganhar alguém para Jesus, você transferir autoridade de alguém sem ninguém para representá-lo e você ser representante dele? Paulo fez isso. Onésimo não tem ninguém que represente ele, não. Onésimo não tem pai, não tem mãe, não. Onésimo é um escravo. Onésimo é um alguém que está prestes a morrer se chegar na mão de Filemão. Mas eu vou assumir a paternidade dele. Ele agora é meu filho. Quantos de nós estamos dispostos a pegar alguém, fazer de filho por amor ao Evangelho e por amor à vida dele e à vida dela? Eu me preocupar com fulano, nada. Ele pode ir para o inferno, que se dane. Mas ele está caminhando para o abismo, que se lasque. Mas ele Paulo disse: não. Ele não vai voltar para lá para apanhar, para morrer no cacete, não. Ele agora vai voltar como meu filho. E Filemão era doido de bater no filho de Paulo. Aí o interessante é, Paulo suplicou por Onésimo. Aí suplico o meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando ele estava na prisão. Tanto é assim que o versículo mais na frente vai dizer: Paulo mesmo preso, arrumou filho para cuidar. A gente muitas vezes nem solto quer arrumar nem um galinho para criar, quanto mais filho, na fé. Eu tenho nem para mim, eu não sei nem para mim, eu não ando nem para mim, eu não pego nem para mim. Eu vou estar preocupado com os outros? Ou não? Paulo não me ensinou assim, não. Aí, entenda, aí o versículo diz: Onésimo não lhe foi passado de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil. Onésimo não foi útil no passado para você, não. E olha que Onésimo tinha trabalhado alguns anos para Filemão, mas Paulo disse: ele não foi útil para você, não, lá atrás não. Ele foi útil, vai ser muito útil agora para nós dois. Para nós dois por quê? Se ele estava preso. Para nós dois por quê? Se só Filemão estava solto e Onésimo ia ficar solto, Paulo ia continuar preso. Mas Paulo disse: eu vou me incluir nesse pacote. Ele é meu filho na fé, então se ele é útil para Filemão, vai ser útil para mim. Se ele é útil para Filemão, ele é útil para mim também. Eu estou incluído, eu sou pai dele. Quem bate nele, bate em mim. A gente muitas vezes precisa aprender isso, cuidar das pessoas como pai na fé. Mas aí ele diz: eu envio de volta você. Com ele vai meu próprio coração. Só um pai
pega o coração e diz: leve, filho, com você, para quando você lembrar de mim, olhar para o meu coração, lembrar de mim. Paulo estava dizendo em linguagem figurada: ei, Enésio vai partindo, mas vai levando um pedaço de mim. Se você bater em Enésio, você está machucando. Se você bater em Onésio, você é a mesma coisa que está me agredindo. Ele é útil para mim, ele é útil para você, ele é meu filho na fé. Eu ganhei ele na prisão, ele não é mais escravo, ele agora é liberto, ele agora é seu irmão Onésio. Aí o camarada que estava pensando, Filemão estava pensando em nada, me espancá-lo. Filemão estava pensando em acabar com ele debaixo do chicote. Filemão estava pensando em colocar ele preso, mãos e pés, e ser açoitado até a morte. Mas depois de uma carta dessa, do pai de Onésio, na fé, Filemão ficou sem ação. Fazer o quê? Quantas pessoas você e eu tiramos da mão do diabo, que estavam indo para ser açoitada por Satanás, e nós nos importamos com ela, como Paulo se importou com Filemão? Com quantas? Eu não sei se eu tenho o privilégio de contar nas mãos. Eu acho que eu não fiz isso, nem conheci pessoas. Paulo, nas condições que ele tinha tudo para desistir de Onésio. Aí ele diz: eu gostaria muito de ter ele aqui comigo. Eu gostaria muito. Mas ele diz: gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso. Vou anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar. Paulo colocou Onésio no lugar de Filemão. Como Filemão não estava, Onésio estava ocupando a função de Filemão. Paulo pega Onésio, o escravo, o coitado, o medíocre, o pequeno, e coloca no nível do doutor Filemão, fazendeiro. Que coisa linda! Ele diz: mas eu nada quis fazer, Filemão, sem que você saiba. Eu só estou fazendo isso com a sua concordância. Ele incluiu Filemão na situação. Dentro da carta, Filemão ficou sem saída. Sabe o que eu aprendo com isso? 1001 lições, mas uma delas: quando você fala com sabedoria, você ganha os inimigos ao teu lado. Você ganha os adversários para ser seus amigos. Você ganha os inimigos de Deus para ser inimigo de Satanás. Quando você escreve, fala, se expressa com sabedoria. Perceba, eu estou encerrando agora. Ele diz: nada quis fazer sem o 100% de mim. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, mas não quis que faça por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésio por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Paulo estava dizendo: Enésio fugiu, foi para um bom benefício. Na fuga de Enésio, ele veio até aqui, eu preguei para ele e ele se converteu. Agora você vai ganhar, não é um escravo não, agora você vai ganhar é um irmão. Repare para aí como Paulo soube fazer. Ele já não é um escravo para você, mas ele é mais que um escravo, ele é um irmão. Como é que, qual o tratamento que Onésio recebeu de Filemão na volta? Você imagina? Eu imagino que Filemão já esperava um chicote. Ele disse: mas peraí, antes de bater em mim, lê essa carta aqui. Aí depois que Filemão lê, você acha que ele teve a coragem de dar uma chicotada em Onésio com Onésio? Impossível. Por causa de quem? Por causa do Espírito de Deus na vida de Paulo, que com sabedoria ganhou o coração de Filemão. Ganha o coração das pessoas com sabedoria. Nunca no grito, nunca na pancada, nunca no autoritarismo, nunca na mãozada. Com sabedoria. Paulo ganhou o coração de Filemão com sabedoria. Ele já não é escravo, mas ele é teu irmão amado, especificamente por mim. Agora ele será muito mais útil e importante para você como pessoa, como irmão do Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro de fé, receba ele como se fosse a mim. Se ele lhe deu algum prejuízo, se prejudicou de alguma forma, cobre de mim.
Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei qualquer dívida, mesmo que você me deve a sua própria vida. Sabe que Paulo disse que Filemão devia a ele a própria vida, porque Filemão só foi quem foi por causa do pai da fé, chamado Paulo. Aí Paulo estava dizendo, você só é crente hoje porque através do meu intermédio. Mas esqueça isso, se Onésimo tiver alguma dívida, eu vou pagar. Mesmo que você deva a mim, a sua vida, mas eu pago a dívida de Onésimo. Como é que alguém é tão sábio a ponto de convencer, não de forma verbal, mas de forma escrita, que é muito mais difícil. Alguém rico, fazendeiro, preso, velho, careca, mas sábio, inteligente, sabia o que falava, pensava para falar, era usado por Deus para falar. Não, saía alguém da boca falando bobagem. Aí diz, eu, Paulo, escrevo, Pai, eu pagarei. Sim, meu irmão, faça essa gentileza do Senhor, reanime o meu coração em Cristo Jesus. Estou certo de que você fará o que ele peço, e até mais. Por favor, prepare o quarto para mim, pois eu espero que com as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo. Paulo pediu um tratamento VIP para Onésimo e pela fé ele disse, prepare o quarto para mim aí. Eu vou ser solto e vou visitar você aí, vou ver Onésimo aí, trabalhando para Jesus aí, levantando a igreja aí, ganhando alma aí. O escravo agora virou um grande missionário, virou uma atalaia da fé por causa da sabedoria de um homem de Deus. Vou fechar, tinha mais 15 itens para falar aqui, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Aprenda com Paulo. Toda vez que você for querer se expressar com alguém, você não souber, leia a carta de Filemão. Aí você vai entender como é que a gente faz. Existe uma prova chamada Enem. E no Enem existe uma coisa chamada... Eita, esqueci o nome agora. Redação. E se existe uma coisa que eu era razoável, era na redação. Sempre tirei boas notas em redação. A letra era feia, mas eu sabia me posicionar. A redação é o seguinte. Por exemplo, se eu vou contar a história do assentamento Rosa Luxemburgo, eu vou contar de quando eu cheguei. Aí a redação tem o começo, o meio e o fim. Ou seja, a redação tem o início, o contexto e o final. Ele ia contar certamente assim. Conheci Rosa Luxemburgo há tantos anos atrás, um lugar povoado, tinha moças, também tinha rapazes, o povo tinha um bocado de filho e cada dia aumentava mais. Eu sempre fiz redação assim, de forma diversa. Aí o meio da redação hoje já faz mais de 3 anos que estou naquele lugar, congregando com os irmãos. A Deus nós podemos adorar. Junto com esta congregação, acredito que iremos continuar. O final, caminhando para o céu, nós sempre vamos viver, superando as dificuldades, independente de qual possa ser. Vamos chegar na eternidade, eu e você. Mais ou menos assim. Então, eu fazia uma redação com 30 linhas. Isso é contar o começo, o meio e o final. Então, Paulo fez uma carta com uma qualidade tão linda, que quando eu quero aprender mais ainda como me posicionar diante de determinadas situações, eu lembro da carta de Filemão, uma das cartas mais lindas que Paulo fez, das 13 que ele fez. Aprendemos hoje a ser um crente imitador de Paulo. Por isso que ele disse, sejam meus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, como eu sou de Cristo. Sabe por que a gente erra? Porque a gente tem a Bíblia na mão. Tem quem imitar e a gente não imita ninguém. Imite Paulo. Imite Paulo de acordo com a carta de Filemão. Imite Paulo de acordo com a carta aos Colossenses. Imite Paulo de acordo com a carta aos Filipenses. Como pastor, na carta de Filipenses. Filipenses 4:3. Faço todas as coisas naquele que me fortalece.
Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois estes não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu podia aqui dizer uma dezena de versículos que Paulo escreveu, mas hoje eu quero que você se concentre aprendendo com Filemon, com Paulo, com Anésio. Amém? Meu Deus, desculpe, passei a hora de casa. Vamos orar? Pai, graças te dou, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, pela minha esposa, pelo irmão Adão, pelo irmão Luiz, pela irmã Maria, pela Manuela. Pai, que nós esta tarde possamos aprender com o nosso irmão apóstolo Paulo. Que exemplo, que sabedoria, que show de inteligência. Pai, que coisa linda. Ver Paulo intercedendo por um escravo, por um ninguém. Às vezes nós queremos interceder por alguém, pela importância que ele tem, por quem ele é, o que ele pode fazer, pelo dinheiro que ele tem. Mas que nós aprendamos a interceder por quem não é ninguém. Pai, que nós possamos, através de nós, transformar um ninguém em alguém. Pai, que nós possamos, através de nós, transformar um desgraçado em cheio de graça. Que nós possamos transformar um miserável em um abençoado. Pai, em nome de Jesus e com a tua palavra, nós possamos aprender a sermos decentes na fé como Paulo, mesmo preso, mesmo velho, mesmo cansado, mas incansável em fazer a tua vontade. Pai, certo de que o Senhor nos trouxe uma porção da tua palavra, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua vida, a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Você vive! Você vive! Você vive! Deus abençoe, amanhã nós estaremos aqui